Tarde, boa noite para quem nos assiste, né? Mais um dia de Judicast. Eu peço para vocês nos seguir no canal de YouTube de Judicast, porque aqui sempre temos convidados especiais. E hoje não é diferente. Estamos aqui com a segunda vez que ele está aqui. Professor, advogado, é um mega advogado, especialista em processo civil. Ele tem o canal dele, que ele vai passar para nós também, né? Que eu sigo ele, aprendo muito com ele. Dr. Tiago Caversan, tudo bom, doutor? Como é que vai? E é uma honra, desculpa, gente, ele vai falar, né? É uma honra você ter aceitado o meu convite de prontidão, né? Te chamei a semana passada e de prontidão você aceitou. É uma honra, a nossa amizade é muito legal, né? E eu estou muito feliz e honrado com você aqui pela segunda vez, um cara com uma agenda igual a tua. Eu estou muito honrado, queria agradecer muito a possibilidade de retornar aqui para o podcast Judicast, que eu tenho recomendado sempre para as pessoas com quem encontro aí. É uma honra enorme porque eu tenho acompanhado, sei que é um espaço que tem sido concorrido, gente muito relevante do cenário aqui de Londrina, do Paraná, né? Gente de repercussão nacional tem vindo aqui conversar contigo. Eu sei que não é fácil abrir agenda para que pessoas outras venham aí para mim, vir aqui uma segunda vez é realmente uma alegria enorme, agradeço muito mesmo, estou muito feliz de estar aqui. E sempre, que eu sei que você sempre está atrás de novidades, né? A gente vai falar uma coisa agora do CNJ, se eu não me engano, foi de 20 de agosto, talvez, uma mudança que teve. A gente está tendo assim, implicações que vão se prolongando no tempo, né? Na verdade, é bem recente, né? Na verdade, o início da mudança, assim, ele começa numa reunião que o Conselho Nacional de Justiça fez, salvo engano, em outubro do ano passado, né? De alteração de uma resolução anterior, que era de 2007 ainda, mas é que essas coisas vão precisando aí de acomodação, né, e tudo. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público também tem trabalhado com isso, né, entidades diversas têm trabalhado, então tem coisa que tem acontecido agora em agosto, inclusive, sem dúvida. Entendi. Então, vamos direto ao tema, né, que é um tema extremamente relevante, né, a nossa opinião do nosso mestre professor aqui, doutor, mestre. Nós sabemos que o direito, doutor, evita o máximo possível o litígio, chegar lá no judicial mesmo. Tem várias formas hoje de negociações extrajudiciais, o próprio processo insiste em conciliação, né? E o que eu te pergunto? Esse caso que nós vamos conversar, o inventário e o divórcio, quando tem incapaz ou menor envolvido, a forma extrajudicial. O que você me diz disso? Eu acho que essa é uma questão que é muito interessante e eu atuo como professor de processo civil faz vários anos já, né? Essa é minha área de especialização acadêmica e é importante pontuar que eu sou advogado também, né? Então, mas acho que a gente pode dar um passo antes, né? Que é deixar muito claro que o sistema realmente prefere, e por diversos motivos, eu vou tentar falar sobre isso bem rapidamente, o sistema realmente prefere a chamada autocomposição. Exatamente. Que é quando as partes alcançam a solução do caso delas, isso em comparação à chamada heterocomposição, que é quando você tem uma solução que é imposta por alguém às partes. Então, a autocomposição, para falar de maneira mais simples, é quando as partes fazem acordo. Quando não tem acordo, você tem a ideia do Poder Judiciário aí para isso mesmo. O juiz, idealmente como sujeito imparcial, ele vai lá e exerce a jurisdição, que é o poder dever de dizer e aplicar o direito para as pessoas, independentemente da concordância, da aquiescência, do convencimento delas, né? Então, muita gente fala, vai ter uma pacificação social que a pessoa vai se dar por convencida pela decisão judicial. Idealmente, talvez até fosse, mas não é. A ideia, pragmaticamente falando, não é essa. O juiz vai lá e impõe a solução caso as partes não cheguem a uma solução. Mas o sistema prefere, voltando à autocomposição, ou seja, prefere que as pessoas possam construir as soluções para os seus casos, né? Assim, é quase que uma questão assim, das pessoas viverem como adultas, né? Sim. Resolverem os seus problemas. É claro que, vejam, um não pode impor a própria vontade ao outro. É a construção de soluções. Sim. Isso tem pelo menos dois grandes motivos, né? O primeiro é que isso ajuda, né, a gente a lidar com os nossos recursos que são escassos, né?
Então, assim, você tem um poder judiciário que custa muito dinheiro comparativamente a outros países do mundo inteiro. É uma fortuna, né? É muito dinheiro. Assim, certa... Proporcionalmente do PIB, não tem lugar desenvolvido do mundo que gaste metade do que o Brasil gasta. Eu estudo um pouquinho de tributário, sou testemunho disso. Tributariamente falando, a gente tem uma fortuna que poderia ter o melhor sistema judiciário do mundo, mas infelizmente é precário. E aí a gente tem um sistema recursal que tem raiz na Constituição, né? Sim, os litigantes têm direito à ampla defesa, ao contraditório, à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, né? Mas o princípio do duplo grau de jurisdição também. Então, mas você vê que algo que começa aqui no primeiro grau, se não der acordo, pode ir para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, dependendo do ramo do judiciário, né? Para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, e aí você tem aquilo do tipo... embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, no agravo interno, no agravo em recurso extraordinário, por exemplo, só para falar lá do Supremo Tribunal Federal, né? A gente nem falou aqui do que seria lá no Superior Tribunal de Justiça. Quando a gente tem a construção de um acordo antes de chegar ao judiciário, ou quando está no judiciário, no começo de um processo... Sempre é tempo. Você economiza esse tempo todo que teria de recurso, depois tal, e a gente está falando aqui da fase de conhecimento, né? Ou seja, uma fase de construção de qual que é a solução que é. Antes da execução, a parte cognitiva do processo. Isso, exatamente. Né? Antes do problema... Então, vai ter que pagar, não vai ter que pagar, se vai ter que pagar, vai ser quanto, entende? Mesmo, né? A construção de qual que é a obrigação. E a gente está falando do cível aqui, né? Essa obrigação de pagar a quantia, de entregar, de fazer, de não fazer. E aquilo se tornar obrigatório entre as partes que fizeram. Se tem acordo, a gente economiza tudo isso de tempo, né? E de recurso de pessoa, de dinheiro e tudo mais do judiciário, que é um judiciário assoberbado com milhões de ações. Então, esse é um primeiro motivo sistemático, assim, do porquê que se dá tanta importância para a autocomposição. E o segundo é que, estatisticamente falando, é raro precisar de cumprimento de sentença, né, de uma fase de execução da decisão que homologa acordo ou daquilo que é acordo feito extrajudicialmente, porque, em geral, a pessoa se sente moralmente obrigada a cumprir aquilo que ela fez. Então, veja, você tem lá o juiz impondo a decisão se as pessoas não têm acordo. É muito comum que uma pessoa se sinta injustiçada. Sim. E quer atuar para frustrar a efetivação daquilo, e veja, isso não é tão elaborado assim, né? Mas inconscientemente, tem muita gente que leva a vida como se atuar para frustrar a efetivação fosse resgatar a justiça no mundo. É uma visão quase estoica de ordem cósmica e tudo mais. Metafísica. Essa decisão ela ofende a ordem do mundo e fazer com que ela não seja efetivada é reequilibrar a ordem, mais ou menos assim. Agora, a pessoa, quando ela construiu a solução, quando ela se comprometeu voluntariamente, ela se sente psicologicamente vinculada ao cumprimento daquilo. Né? A não ser que seja, assim, uma pessoa que talvez precise procurar tratamento e tudo mais, alguém que vai lá para fazer um acordo, já sabendo deliberadamente que vai descumprir depois. Tal. Perda de tempo. Às vezes tem alguma psicopatia aí, sei lá, eu não tenho formação acadêmica para falar sobre isso e tudo, mas o normal das pessoas vai lá e se compromete de boa fé para cumprir. E aí isso evita ter fase de cumprimento de sentença, esse tipo de coisa. Veja, se a gente tem controvérsia sobre as quais nós estamos falando, de inventário, de divórcio, de dissolução de união estável, né? O Código de Processo Civil fala ainda de separação, né? Apesar do Supremo Tribunal Federal ter depois falado que não existe mais depois de 2010, isso é uma outra controvérsia e tudo, mas essas ações de família e os inventários, quando são consensuais, a possibilidade de se fazer isso extrajudicialmente, eu como cidadão, como advogado e tudo mais, eu vejo isso com excelentes olhos. Porque quando não se trata de ter menor nem bens, né? Foi exatamente isso. Na verdade, ter bens nunca foi o problema. Assim, doutor, essa data, agora me veio aqui bem na cabeça, 20 de agosto, eu tô com isso. Eu tive com a doutora Elisângela Sócio Ribeiro, que é uma exímia advogada na área de família, eu indico ela, né? Ela esteve aqui conosco. E ela representa o IBDFAN, né, o Instituto de Direitos de Famílias do Brasil, né? IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direitos de Família.
ela é presidente do Paraná, de Londrina, e foi exatamente esse instituto que propôs, eu acho, agora, 20 de agosto, foi isso, doutor? Esses inventários de divórcios de maneira extrajudicial quando tem menor e incapazes no meio? Eu não acompanhei exatamente o desdobramento dentro do IBDFAM, eu imagino que eles estejam tramitando esse tipo de discussão lá também, né? De fato, o que aconteceu foi que em outubro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça fez uma reunião e fez uma resolução, que é a Resolução 571 de 2024, alterando os termos da resolução anterior, que tratava exatamente disso, que era a Resolução 35 de 2007. E vejam, a Resolução 35 de 2007, ela vem no contexto da regulamentação, resolução do próprio CNJ, certo? Vem no contexto da regulamentação de uma alteração que tinha havido no Código de Processo Civil, por força de uma lei de 2007, que é a Lei 11.441, se não me falha muito a memória, lá de 2007, que alterou o Código de Processo Civil então vigente, que era o Código de Processo Civil de 1973, para passar a permitir inventário extrajudicial, divórcio, ações de família no âmbito extrajudicial, quando houvesse consenso entre as partes e não houvesse interesse de incapaz ou de nascituro. Bens e não tivesse bens? Ou... Não, com bens, né? Bens, inventário com bens e tudo, partilha no divórcio e tudo mais. Pensão entre os ex-cônjuges, esse tipo de coisa. O que não podia ter? Não podia ter interesse de incapaz e não podia ter conflito de interesse entre as partes ali. Então, assim, para o inventário, tinha que estar todo mundo de acordo com quem que são os herdeiros, qual o percentual de participação de cada um e tudo mais. E no divórcio? Bom, tinha que ter acordo sobre o objeto do divórcio, né? Numa solução de união estável, para você poder fazer isso por escritura e tudo mais, né? A gente não tinha esse tratamento tão exato assim na época para a união estável, mas a ideia era, olha, se não tiver interesse de incapaz e tudo mais, e tiver consenso entre as partes, beleza, dá para fazer aí extrajudicialmente. Como? Nos cartórios, por escritura pública, né? Em outubro tem uma outra coisa que acontece no meio do caminho, que é a gente troca o Código de Processo Civil, né? A gente tem um terceiro Código Nacional de Processo Civil, que é o Código de 2015. Então, a gente tem um primeiro em 1939, nacional, antes tinha os estaduais. Depois tem o de 1973, que foi esse que teve a alteração modificada em 2007 para permitir esses procedimentos no âmbito extrajudicial, no âmbito extrajudicial. E em 2015 a gente tem um novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim mais, a nomenclatura ainda é novo. Foi publicado faz 10 anos, né? 10 anos. Entrou em vigor em março de 2016. E esse código, quando trata de inventário, e quando trata das ações de família como jurisdição voluntária, o Código reafirma a possibilidade de inventário no âmbito extrajudicial e de ações de família consensuais no âmbito extrajudicial também, mas ressalvando que não deve ter interesse de incapaz ou de nascituro. O que aconteceu em 2024, em outubro de 2024, com a Resolução 571 do Conselho Nacional de Justiça, foi o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça veio e falou, olha, não, se tiver interesse de incapaz, isso não vai afastar por si só do âmbito extrajudicial. Então, no inventário, o que vai precisar fazer? Tem algumas coisas que se precisa observar. O que é o principal? No inventário é necessário que se submeta ao Ministério Público para que o Ministério Público dê um parecer lá. Assim, doutor, desculpa cortar um pouco, eu estou entendendo, mas para quem nos assistem, né, a realidade hoje, é possível fazer o divórcio e o inventário de forma extrajudicial com menor e incapaz, estando envolvido? A regra atual é essa? É uma alternativa? É uma possibilidade? Veja, o que a gente tem no momento atual é uma insegurança. Eu estou vendo uma insegurança a gente tem muito grande. Uma incerteza. Por quê? Porque tem uma resolução do CNJ que diz que, observadas as condições da própria resolução, e acho que vale a pena pontuar para quem está assistindo aqui, que é assim, para o inventário, qual que é a principal? Tem que ter consenso entre os capazes e tudo mais, tem que ressalvar o direito do incapaz e tem que submeter ao Ministério Público para um parecer. O parecer do Ministério Público é um parecer opinativo. Teu pai era do Ministério Público, sim, você sabe disso muito bem, não é vinculante, né? Ele é opinativo. Só que, se o parecer do Ministério Público for contrário àquilo que é proposto, que é pretendido pelas partes, e elas não aderirem ao parecer do Ministério Público, elas vão ter que parar o âmbito extrajudicial e vão ter que ir para o judicial de qualquer jeito. Isso mesmo segundo a resolução do CNJ.
E para divórcio, para ações de família, vai ser necessário que alimentos, guarda, visitas estejam regulados já judicialmente, e daí a dissolução do vínculo em si. O divórcio ficaria propriamente dito só a dissolução mesmo, né? Agora, todas as outras matérias têm que ser judicial. Veja, acordo, assim, né? Alimento entre as partes pode ser no extrajudicial, partilha de bens pode ser extrajudicial. Aquilo que é de titularidade do incapaz, que não poderia ser feito extrajudicialmente, teria que ter uma... alimentícia. Pensão alimentícia, guarda, visitas, esse tipo de coisa, é o que precisaria ter prévia regulação judicial já para poder viabilizar no âmbito extrajudicial. Aí a pergunta que você fez é uma pergunta extremamente importante. Tá, tudo bem, você está falando um monte de coisa aqui, esse negócio de professor, quem assiste a gente não entende muito. Né? Quer saber se pode ou se não pode fazer. Pô, isso no Brasil é complicado, né? Porque assim, a resolução do CNJ claramente vem e fala que pode. Entendi. Só que a Constituição Federal, quando trata da criação do Conselho Nacional de Justiça, isso, lá a partir de dezembro de 2004, com a emenda constitucional 45, ela outorga ao Conselho Nacional de Justiça algumas competências. Uma competência importante, parece que é de fiscalização do próprio Poder Judiciário e também de regulação. Né? Mas é regulação daquilo que tem previsão legislativa prévia, pelo que me parece, pelo menos, se você leia lá depois, sim, você que nos assiste, o artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, assim, para mim parece muito claramente que o Conselho Nacional de Justiça exacerbou as suas competências constitucionais. Porque qual que é o grande problema, para ser muito claro aqui? O grande problema é que a resolução faz uma previsão num sentido e a lei criada pelo Congresso Nacional, ela prevê algo em sentido diametralmente contrário. A lei fala que não pode fazer extrajudicialmente. O CNJ vem, por resolução, passa por cima da lei e fala, olha, atendidas essas condições aqui e tudo mais, pode. E vamos falar em grau de hierarquia, CNJ e a lei, propriamente dita, e a suposta opinião da STF, STJ. É um rolo, né? É uma insegurança enorme. É um rolo enorme. Eu vou dar até um outro exemplo disso, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, de novo, aquilo que eu falava antes. Não é que eu não entenda, né, as vantagens de se fazer extrajudicialmente. Veja, eu sou advogado, para mim é muito melhor poder fazer no âmbito extrajudicial. Mas a mim incomoda muito a mania que a gente tem de passar toda hora por cima do legislativo. Tem certas coisas que precisam ser resolvidas no legislativo e regulamentado depois. A gente não pode passar por cima do legislativo falando que está só regulamentando e mudando a lei. Né? E deixando claro, a hipótese do extrajudicial, né, vai necessitar de advogados de qualquer forma, porque é imprescindível para a justiça. Né? Veja, em princípio sim, né, mas, de novo, no Brasil a gente nunca sabe como que as pessoas vão interpretar, né? Então, vou te dar um exemplo do que não é de agora acontecendo, né? O artigo 133 da Constituição Federal, ele vem e fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. O Código de Processo Civil, quando fala de inventário extrajudicial, de ação de família extrajudicial, fala do acompanhamento por advogado. A figura do advogado. Né? Isso é por isso que eu estou... Agora, veja... tentando afirmar uma coisa... Nós temos uma lei, realidade. Nós temos as leis todas no microsistema dos juizados especiais que dispensam em certas circunstâncias, em primeiro grau de jurisdição, o acompanhamento por advogado. Porém, tem alguém ali dentro que faz o papel. Né? Na reclamação, eu fiz estágios ali. Mas de toda maneira, mas você assim, perguntar... Mas está infringindo a Constituição de uma certa forma. Parece-me que sim. Sim, porque... O Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra, disse que não. Porque é impossível interpretar um artigo que está mais claro do que o 133. É indispensável, não é exemplificativo, interpretativo, não existe isso. Eu concordo em gênero, número e grau contigo, né? Sempre que eu escuto alguém e vejo nas próprias decisões do Supremo Tribunal Federal o discurso do mas isso é só o texto normativo, a norma é fruto de interpretação. Eu olho esse artigo 133, por exemplo, e falo, bom, então você me ensine como que a gente interpreta a palavra indispensável de outra maneira que não seja, é o que ninguém forte, pode dispensar, né? Eu não sei outro significado. É inexorável, é indispensável. Não tem como. Né? Se for procurar adjetivos, todos são no mesmo sentido. A gente não pode fazer um esforço para interpretar o texto normativo contra o que está escrito, né? Porque senão é taxativo, não tem. Tem um ponto que você falou que é da confusão, do que se faz e tudo mais. Eu acho que para nós, tem um tanto de advogado que nos acompanha também, que é uma coisa que é exemplificativa disso também, né? Que é o legislativo brasileiro. E veja,
sem nem entrar na conveniência política disso, porque isso é lá com o legislativo, mas se fez no melhor lugar ou não, tal, mas alteraram lá o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil para garantir sustentação oral como prerrogativa do advogado em determinados agravos internos. Sim, eu estou com agravo interno, inclusive. TJ nossa aqui. Então, veja, talvez devesse ter feito isso alterando o artigo 937 do Código de Processo Civil e não o Estatuto da Advocacia e tudo mais. Veja, talvez, mas está lá, é a lei federal, é a lei 8.906 de 1994, com a redação que foi alterada então. As nossas cortes superiores, elas tratam isso até com uma certa chacota. Você já deve ter visto o vídeo aí que vem lá, o ministro fala, o advogado fala, excelência, prerrogativa funcional, está na hipótese normativa e eu quero fazer a sustentação oral. A gente vê até como chacota, o ministro lá pegando e fala, meu Deus do céu, lá vem de novo, consulta meus pares, alguém mudou o entendimento ou tá a mesma coisa? Cara, e é um entendimento que não tem o menor cabimento. Os caras pegam e falam, não pode porque o regimento interno do tribunal é mais específico que a lei federal. Mas, cara, tem coisa lá que só cabe em corte superior. Veja, não tem o menor cabimento você pensar que o regimento interno de um tribunal tem o mesmo status de legislação federal. Para começar, para mim, pelo menos, parece que não tem o menor sentido. Eu concordo plenamente. E, em segundo lugar, ainda que a gente trate dessa maneira, a iniciativa de alteração do regimento interno é exclusivamente do próprio tribunal no nosso sistema. Quer dizer, se nós, enquanto 200 e não sei quantos milhões de habitantes, a gente pegar e falar, olha, nós queremos garantir essa prerrogativa procedimental aqui, e tiver diferente do que está no regimento interno do tribunal, nós, os 200 e não sei quantos outros milhões de brasileiros, nós não temos nada para fazer. Exatamente. Ou o que é que a gente precisa fazer? Mudar a lei não basta. A gente tem que mudar a Constituição? Tem que fazer outra Constituição? Será que isso não faz o menor sentido? Não faz. O jeito que a gente toca as coisas no Brasil, né? É muito complicado. Das milhares de situações que causam insegurança jurídica, eu vi esses dias, eu estava lendo, a discricionariedade, dos servidores públicos. Isso daí tinha que diminuir, eu acredito, muito, até no sentido de pegar um exemplo do magistrado, funcionário público, de julgar fora da lei. Eu acredito que essa discricionalidade abre muito o leque da interpretação subjetiva do próprio pensamento pessoal do juiz, até interferindo na imparcialidade. Eu vejo dessa forma. Não sei como o doutor vê isso. Eu concordo plenamente contigo também. Vejo. Para mim, parece que a gente já tem lei falando exatamente do contrário. Você pega a parte do Código de Processo Civil, que trata do juiz como sujeito do processo, o Código expressamente veda a decisão por equidade, a não ser quando, excepcionalmente, quando tem previsão da lei nesse sentido. O Código está lá falando claramente, não é para o juiz decidir de acordo com o parâmetro dele de justiça. O juiz deve aplicar a lei. É claro que, de novo, veja, a norma daí é fruto de interpretação, tudo mais. Só que, de novo, se falar que vai interpretar sem ter o texto normativo como ponto de partida e como limite da interpretação legítima, quer dizer, os significados que são socialmente compartilhados no campo do direito mesmo sobre o significado das expressões, aí o texto normativo não serve mais para nada, né? Verdade. Se a gente voltar lá na Lei de Introdução ao Código Civil, pegar fontes do direito, analogias, costumes, princípios de direitos e lei, né? Mas, assim, eu vejo muito subsidiário as outras opções fora a lei, né? E doutrina, talvez. Mas, assim, eu vi uma questão muito... Bom, as fontes do direito, você vê, enquadra nesse tema, né? Sem sombra de dúvida. E daí vale lembrar que, assim, nós estamos inseridos na história, né? E o nosso sistema é o sistema da Civil Law, do ramo romano-germânico, em que dessas fontes todas que você mencionou, que estão lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, renomeada agora, né? E tudo, a fonte normativa primária é o texto normativo, é a lei, né? É a lei. Aí, subsidiariamente, obviamente, analogias. Exatamente. Né? Mas é para quando a gente não tem lei, né? No direito previdenciário, eu tive na Comissão de Processo Civil, né, presidido pela doutora Angelita, maravilhosa, está convidada, viu, doutora? Angelita, né, o Caversan já foi algumas vezes lá, e estava o Marcos, você falou... Professor Marcos Orita. Professor Marcos Orita, ele falou sobre direito previdenciário, uma coisa muito interessante, na área da previdência, que o processo previdenciário para desacumular o judiciário,
Você entra aqui em Londrina, a competência seria de Londrina, porém joga para a comarca mais próxima, para fazer a parte burocrática, a audiência, tudo. Porém, as coisas técnicas, uma perícia seria feita em Londrina. Isso eu achei uma coisa assim, extremamente que vem acrescentar, não a estragar o direito, né? Eu não sei, eu nunca pensei sobre isso assim academicamente falando, né? Eu fico pensando que talvez haja uma ofensa aí à garantia do juiz natural, né? Não até sei. A competência territorial, talvez, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa que é importante frisar aqui é o seguinte, eu costumo acreditar na boa-fé das pessoas, sabe? Exatamente. E assim, eu não fiz a crítica aqui ao CNJ, né, a essa alteração da resolução. Eu absolutamente acho que é importante frisar. Não quero dizer que, para mim, pareça que os ministros do CNJ estejam mal intencionados, nada disso. Não é disso que trata, entende? Para mim parece que é um equívoco, mas eu acho que é importante a gente entender que há preocupações legítimas por trás e tudo mais, ou seja, o diálogo precisa ser acadêmico e não um diálogo de ataque pessoal. Eu quero registrar só que você citou aqui o nome de duas pessoas, porque eu tenho o maior respeito, tenho muito carinho também. O professor Dorita é um grande professor de processo civil, um grande estudioso, pessoa maravilhosa. E a professora Angelita trabalhou alguns anos comigo no escritório, inclusive uma grande amiga, uma grande professora também. É bacana ver que a gente está encontrando gente semelhante por aí. Poxa. E não pode, às vezes, contagiar, porque a gente presencial, a gente pensa nos velhinhos, que às vezes isso aí é uma necessidade mesmo, que às vezes vão morrer e não vão ser para a fila do INSS, estão lá na Previdência, né? Não pode contaminar outras áreas que não é o caso, né? Até pelo perículo imóvel, né? Que é um requisito de uma liminar aí, né? No processo civil. Doutor, essa questão da contaminação é outro problema brasileiro, né? Com você certeza. pega, por exemplo, a Lei 9.099 impede ação rescisória nos juizados especiais. E aí, então, a gente começa a pegar e falar, bom, mas olha, tem alguns casos aqui em que é um absurdo você não poder discutir novamente isso aqui e tal. E aí você começa a ter um discurso de ações anulatórias lá no juizado e tudo mais e tal. E qual que é o grande problema? Esse discurso que começa por um problema, que é um problema assim, localizado nas circunstâncias do juizado especial, ele acaba espirrando para a justiça comum, né? E aí é raiz de uma série de problemas. Né? Sim. Doutor, a gente está chegando ao fim desse tema hoje, mas tem um outro tema que a gente vai com certeza, né, falar. A meu ver, o CNJ, quando ele... Eu vou até ler aqui que eu escrevi. Quando o domicílio judicial eletrônico, citações, intimações... Vamos só dar uma passada de um pouquinho desse assunto, que eu achei de extrema importância e de extrema preocupação também. Né? E também vim de segurança jurídica nisso, né? Porque o Diário Oficial ser citado pelo Diário eu sempre achei uma grande bobeira, porque ninguém vê isso. Né? A gente teve uma alteração do próprio Código de Processo Civil no que diz respeito às citações e intimações eletrônicas, né? E aí, assim, um cadastro obrigatório de determinadas pessoas e tudo mais, e aí prazo para fazer a leitura, e daí a previsão de que deve ser feita a leitura para que, pelo sistema, né, para que se considere efetivada a comunicação processual, e que se não for feita essa leitura pelo sistema, que então você precisa utilizar outros meios de comunicação para garantir a efetividade da comunicação, e que aí a pessoa ficaria com o dever ou ônus de explicar por que não usou o sistema para fazer a leitura e tudo mais. Isso no Código de Processo Civil. O que me parece é que o Conselho Nacional de Justiça ele vai lá e regulamenta, e ele dá aquele passo a mais, né? E o que a gente tem visto, nós como advogados, é o CNJ querendo passar por cima de tribunais para implicar uma uniformização das comunicações que os tribunais fazem aos advogados, né, e tudo mais. Aqui no Paraná a gente vive um tanto esse problema, a gente ficou com um tanto de insegurança, porque quem atua na justiça estadual aqui tem a sistemática do Projude, que vinha funcionando muito bem, né? Quem atua na Justiça Federal tem a sistemática do EPROC, que parece-me que vinha funcionando muito bem também. Vem o CNJ e tenta pegar e falar, não vai ser assim, tem que ser diferente, não pode fazer outra coisa e tal. Mexer uma coisa que está dando certo, né, doutor? E sem diálogo com quem são os participantes do
do processo todo, né, e tudo mais, uma coisa imposta um tanto de cima para baixo, aí para mim parece que é um pouco problemático. Também dá para falar bem a verdade, né, a gente vê o tanto de brasilidade que a gente vê, né, porque aí o tribunal aqui do Paraná, por exemplo, fez uma sistemática para falar que respeita o CNJ, mas mantendo o que já usava antes, para falar bem a verdade, né. Então, quem é da área, quem trabalha com advocacia sabe bem do que eu estou falando, quem não trabalha talvez não se interesse tanto por isso, mas é aquilo de pegar e falar, nós vamos respeitar, mas vamos continuar fazendo do nosso jeito, né? Sim. Doutor, estamos chegando já ao fim, eu vou fazer a última indagação, né? Que eu estou fazendo para todos os convidados, sem exceção, que é uma coisa que me incomoda um pouco, é a inteligência artificial. De sua experiência, tanto do Poder Judiciário, de magistrado, usando a inteligência artificial, e o uso do doutor da inteligência artificial e tua opinião genérica também da inteligência artificial dentro do processo civil. Uhum. Dentro da justiça, enfim, né? Eu acho assim, que a experiência artificial é uma ferramenta. Eu acho que esse é o conceito fundamental. Isso é uma ferramenta. E aí acho que, como qualquer ferramenta, o que é mais recomendado é que todo mundo que trabalha na área lá aprenda a utilizar e a dominar a ferramenta, sabendo que a responsabilidade está por quem faz o manejo. Que é enorme, né? Não na própria ferramenta, né? Sim. Então, assim, eu costumo comparar falando, bom, você tem chave de fenda. É uma bobagem enorme você querer apertar parafuso com a unha depois que tem chave de fenda, entende? Exatamente. Só que tem um negócio de saber o uso, o tipo de chave de fenda que você vai poder usar, a força que se usa e tudo mais, porque se der alguma coisa errada, a responsabilidade é de quem está manejando, não é da chave em si, né? Eu tenho ficado positivamente impressionado com o quanto os mecanismos de inteligência artificial conseguem nos ajudar, né? Lendo arquivos e ajudando a gente a ter uma leitura. O que eu tenho procurado fazer, mas veja que eu sou velho, né? Eu tenho procurado eu próprio ler, minutar manifestações e tudo mais tal, e depois disso pedir para a inteligência artificial ler e fazer sugestões e tudo mais, e às vezes eu pego e falo, pô, isso aqui não tem a menor chance de funcionar. Esse outro aqui, não sei, não tinha pensado. Às vezes tem coisas que a gente não pensou, e como ferramenta é muito interessante. Né? E aí, então, você tem o ChatGPT, você tem o Gemini, você tem o Copilot, que é da Microsoft, e esse daí, eu assisti um treinamento que foi dado pela Microsoft, e a pessoa que deu o treinamento, já lá faz um ano mais ou menos, ela falava exatamente isso. Veja, o nome é importante, porque é um copiloto. O piloto continua sendo você. Então, aquilo que a gente conversava informalmente aqui antes de começar, que citou jurisprudência lá e tudo mais, às vezes é aquilo que os especialistas aí têm chamado de alucinou. Você não tinha, inventou, colocou o número, tem uma aparência de... É esse sentido que a maioria absoluta vem falando. A inteligência artificial é uma ferramenta, porém, a pessoa que vai usá-la, como piloto, copiloto, ótimo exemplo, ela tem que ser extremamente específica do que ela está pedindo ali, porque senão vai causar problema mesmo. Você tem que aprender a usar a ferramenta, né? E tem que ser expert na área que você a usa, né? Porque ele pode inventar uma suposta súmula que não existe. Se não tiver conhecimento, você pode colar no processo. Eu já vi, assim, falando de artigo de lei, por exemplo, que o conteúdo é diferente. Então assim, erra, né? Você tem que ter o cuidado de conferir, no mínimo, né? No mínimo. Nada substitui, quer dizer, você tem... A leitura crítica é sua, né? E isso, inclusive, a gente vendo o risco de... Assim, ofício para a OAB, por erro grave, está prejudicando o cliente. Isso é infração profissional, pode ter consequências. Dentro do processo pode configurar litigância de má-fé, né? Você está alterando a verdade das coisas, né? E tudo mais. E veja, não foi com essa intenção, mas a coisa pode ser bem complicada. Tem uma coisa que eu tenho dito também, que é o seguinte, eu tenho visto juízes serem muito firmes com advogados quando acontece isso. Nem estou falando que está errado. Mas eu quero ver o que o judiciário vai fazer com os juízes que têm utilizado mecanismo de inteligência artificial também, que alucina lá na mão deles e tudo mais, e que depois você tem... Eu evitei a profissão do meu cliente. Ele é médico, fala que é motorista de Uber. Então, se é para a gente ser detalhista com a responsabilidade, talvez deva ser detalhista para todo mundo. O judiciário precisa também, né? E voltando ao artigo 133 da Constituição Federal, né? O grau de hierarquia juiz, promotor, advogado, não tem grau de hierarquia. E aí, assim, eu acho que a gente precisa lidar com muita seriedade. Sim, porque todos você não dá para terceirizar completamente de jeito nenhum. Mas eu acho que é bobagem você pegar e falar, não
não, nós temos que... Não vamos usar. Não, se é ferramenta... Não, a gente tem que utilizar, futuro, né? O futuro. A gente tem que utilizar como ferramenta, que é conhecendo muito bem. Tem gente que pega um martelo só sabe pregar. Se precisar tirar o prego, não sabe. Você tem que saber utilizar bem todos os usos possíveis e saber que a responsabilidade continua sendo sempre sua. Isso é bom para a gente, né? Sim. Nós não estamos substituídos tanto ainda, né? Acho. Tá, infelizmente chegamos ao final. Eu vou pedir para seguir, né, nós no YouTube, no Judiscast, tá? Agradeço já de quem está assistindo, que já se inscreveu. Se inscrevam. E vou passar a palavra para o meu amigo contemporâneo Joel, né? Fizemos na mesma época, década de 90, 2000, ali no comecinho. É um profissional que eu admiro, o Dr. Tiago Caversan. Vai passar agora as mídias que eu sigo, né? De extrema importância, assuntos maravilhosos dentro do processo civil e até em outras áreas. Legal, eu queria de novo agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Para mim é honroso mesmo, eu tenho acompanhado as pessoas que têm vindo aqui. Eu queria pedir para aqueles que gostaram de me ver aqui, que se inscrevam aqui. Eu também tenho, como o Dr. André mencionou, tenho lá um canal no YouTube, Professor Tiago Caversan, no Instagram lá, adicionem também. E vamos conversar, quem quiser papear. Então, quem gostou, eu queria convidar para se inscrever lá, mas também para se inscrever aqui, porque é muito importante para a gente que tem procurado produzir conteúdo, levar o diálogo de boa qualidade aos lugares, para os algoritmos aí. É importante que você assista, mas é importante que você se inscreva também, que você curta aí, para que a coisa consiga ter um alcance mais interessante. A gente vive reclamando que só tem porcaria por aí, né? Então, quando tem boas iniciativas, é importante que você se inscreva aí, que você dê o seu joinha e tudo mais. Se você não gostou de me assistir, você se inscreva também, porque tem gente muito melhor do que eu vindo para cá. Então, não perca a oportunidade de acompanhar, porque tem coisa muito boa aqui no Judiscast. Muito obrigado, André. Não, obrigado a você, doutor. Muito obrigado mesmo. Estamos juntos.